Hoje é o dia D, para um tema muito sutil e delicado, mas que foca em encontrar alegria nas pequenas coisas. Hoje é o dia D da prevenção, campanha contra o suicídio. São momentos simples e cotidianos, parecem, mas que precisam. Muita gente não gosta de falar, eu sei disso, mas é preciso falar sobre esse tema. Por isso, temos duas convidadas, a Cláudia Johann Scholl. Ela é atualmente vice-presidente do Grupo Espírita Seara do Mestre, onde atua como voluntária em várias atividades, é palestrante, facilitadora de grupos de estudos. Escreve mensalmente a coluna Educando os Sentimentos no periódico Seara Espírita. E a doutora Juliana Matzenbacher-Huber, essa é a advogada, especialista em direito das famílias e sucessões, direitos da infância e juventude, educadora parental em atuação consciente e apego seguro, infância e adolescência. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Começa com quem aí? Pode ser com a doutora Cláudia. Bom dia, doutora. Bom dia, professor Luiz Roque, nosso grande amigo de muito tempo, da família. Família grande, Renato, Isso. pai, saudoso Renato Johann. Isso. Jogava muita bola, viu? Jogava muita Sim, bola. e ele falava muito do senhor. É mesmo? Sim, o senhor é conhecido, né, da família e da cidade também. E é uma alegria estarmos aqui nesse dia tão importante. Todos os dias são, né? Mas Claro. esse é um dia bem importante para a gente falar desse tema, principalmente de valorização da vida. Valorização da vida, né? Isso. Doutora Juliana, muito obrigado por ter vindo. A senhora é advogada, já foi, se posso dizer, embaixatriz da nossa FENAMILHO, na época em que o prefeito era o deputado, hoje deputado secretário, Eduardo Loureiro, se bem me lembro. Bom dia, doutora. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da Rádio Santo Ângelo. É também uma alegria estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, sobre a valorização da vida. E na nossa atuação, né, nós temos isso como uma constância, trabalhando com as relações familiares, de forma que essa oportunidade se mostra muito afetiva ao nosso trabalho e ao cotidiano das famílias. Esperamos contribuir aqui. Com certeza. Doutora Cláudia, no seu currículo a senhora é vice-presidente do Grupo Espírita Seara do Mestre, né? E não sei se dá para já entrar nessa questão direta aqui, como doutrina que professa a vida após a morte e a reencarnação. Como é que entende a questão do suicídio, hein? A doutrina espírita nos fala sobre a importância da vida, né? Sim. E não limita a vida a essa vida material, né? A vida nos foi dada por Deus, mas ela nunca vai terminar. Então, nós estamos numa experiência física, mas nós somos, como a doutrina espírita diz, né? A gente, mesmo fora desse âmbito religioso, já se valoriza e se fala muito do âmbito espiritual, Sim. disso que extrapola a matéria. Então, ela nos diz que nós estamos aqui numa experiência material, que é muito importante, porque é através dessa experiência que a gente vai adquirindo habilidades, virtudes, nos desenvolvendo, mas que a vida não termina após a morte. Então, nessa continuidade da vida, nós vamos levar tudo aquilo que a gente adquiriu aqui, enquanto experiência material, e que o suicídio, terminar a vida antes desse tempo previsto, que todo mundo admite e pensa nisso, né? Nós temos um tempo de vida, que é variável, para alguns é maior, para outros é menor, mas que nós Sim. temos esse tempo, e abreviar esse tempo causa bastante transtorno, dificuldades àquele que parte antes desse tempo, sofrimentos espirituais. Exato, eu ia perguntar, Isso. causa muito sofrimento? Isso. Por isso, a importância de valorizarmos a nossa vida, a experiência. Sim. Porque é natural e toda a natureza, né, todo o universo mostra isso.
que vamos passar por eventos de dificuldades, de sofrimentos. Vamos imaginar esses eventos como tempestades que chegam na nossa vida. E a tempestade, ela chega às vezes inesperadamente, sem mandar avisos. Muitas vezes o céu escurece, né? Usando essa vivência material de viver uma tempestade, e na vida também, né? Parece que tudo fica escuro. E esse evento é devastador. Nós tivemos o ano passado as catástrofes aqui, né, tão presentes. Sim. Não exatamente aqui, que a gente não teve tanto isso, que devastou pessoas, histórias, cidades, né? Mas a natureza nos mostra também essa possibilidade de reconstrução. Então, é natural na vida a gente passar por esses eventos que fazem com que a gente se ressignifique, aprenda, transforme talvez algumas situações que estavam acomodadas. Então, as dificuldades da vida têm esse objetivo, nos transformar. Então, abreviar isso e essa oportunidade de transformação é algo que impede esse fluxo natural da vida acontecer. Então, o suicídio nesse sentido, né? Na visão do espiritismo e até da lógica, para entender por que a gente passa por dificuldades, sim, nos traz essa reflexão de aproveitar esses momentos para que a gente possa, a partir deles, nos transformar em alguém melhor. E isso acontece realmente na vida, né? A gente, quando a vida está tudo tranquilo, a gente está feliz, acomodado. Então, quando acontece algo difícil, nós somos desacomodados e despertamos aquelas possibilidades, habilidades que nós temos e que a gente desconhecia muitas vezes. Uhum. Né? Então, por isso, a ideia, valorizar a vida, entender essas situações como fazendo parte da vida. Como é que é possível a família, por exemplo, ajudar uma pessoa que lá por dentro, na sua alma, ela sente um vazio? Ela pode estar sendo movida por traumas, muitas vezes da própria infância ou de um ente querido que foi perdido e tal. Como é que a família pode, digamos assim, vislumbrar uma situação que não é a mais confortável para aquela pessoa, hein? Ótima pergunta. E eu vou começar a respondê-la, depois eu vou passar para a Juliana, claro. Que tem, né, esses estudos com relação, inclusive profissionais, com relação à questão familiar, de convivência, da parentalidade. Mas eu acho que é fundamental e importantíssima essa tua pergunta, né, essa alusão, porque a campanha Setembro Amarelo, né, ela surge, e posso contar, assim, uma história que é real. Claro. O Setembro Amarelo surgiu, mas teve um acontecimento familiar. Nos Estados Unidos, havia uma família, né, os pais e um adolescente. E ele queria muito ter um carro. Sim. E ele comprou, enfim, a família presenteou com um Mustang amarelo. Lá em 1994 isso aconteceu. E esse jovem, então, reformou todo o carro, né? Esse Mustang amarelo, que para ele era 1968, o ano do carro. E quando completou 18 anos, então, teve a possibilidade de começar a dirigir. E numa noite, os pais saíram. E quando chegaram, era 11h53. Eles viram o Mustang na frente de casa. E o jovem já não estava mais vivo. Né, tinha optado em desistir de viver e tinha deixado um bilhetinho aos pais dizendo: não se culpem, eu amo vocês, e botou o horário 11h45. Então, esses 8 minutos ali, né, que demoram, enfim, né, os pais não chegaram, mas ele havia escolhido desistir. E os pais, então, aquilo foi muito impactante. E já falando sobre isso, né? O suicídio, ele traz sofrimento a quem vai, nessa visão espiritual, mas também a quem fica. É devastador, né? Para quem fica. E os pais, então, e ele tinha um grupo muito grande de amigos, eles não perceberam que ele estava em depressão, ele tinha terminado um relacionamento. Então, os pais, no velório, organizaram, porque ele gostava muito do Mustang, a fitinha amarela...
Sim. Isso foi em 94, que deu início depois à campanha, e um cartãozinho, porque eles perceberam e começaram a fazer reflexão já nesse tempinho ali do velório, que o quanto os jovens sofrem, né? Então, eles distribuíram aos jovens o bilhetinho, assim, se você está com dificuldades, peça ajuda. E botaram a fitinha amarela. E como essas questões do suicídio, né, começaram a ampliar por essa sociedade que vivemos, superficial, do imediatismo, das relações. Do patrimônio, se apegar ao patrimônio. Né, e de não fortalecer as relações, né? Então, esses bilhetinhos começaram realmente as pessoas a utilizar, os jovens a utilizar, e toda essa mobilização e tal, que surgiu mais exatamente, assim, com mais intensidade em 2014, de prevenção, né? De ações de prevenção. E o mote da campanha é falar é a melhor solução, né? Sim. Então, todos nós precisamos falar, porque tem que ter um cuidado na abordagem, e que a imprensa, que o jornalismo tem isso, né? Mas falar é importante porque todos podem ser agentes de prevenção. As equipes de saúde mental, eu sou fonoaudióloga, né? Então, sou da área da saúde. E, de certa forma, a gente também faz essa abordagem de saúde mental pelos cuidados que oferece nesse âmbito. Mas todo mundo é agente de prevenção. Então, saber como atuar, saber sinais, a família estar atenta a isso é muito importante, porque todos nós, nesse momento em que identificamos algo, sinais, né? O suicídio esconde sinais da dor, da angústia, porque, na verdade, quem opta pelo suicídio, por terminar, por desistir de viver, na verdade, não quer desistir da vida. O sofrimento é tão grande, tão angustiante, que a pessoa, às vezes, não vê fim e ela deseja, na verdade, terminar com essa angústia, né? Então, é importante a gente observar, porque às vezes a situação está muito próxima de nós. Doutora Cláudia, no caso específico que a senhora utilizou, citou o caso americano do Mustang, esse jovem, aparentemente, ele conseguia, eu lhe pergunto, ele conseguia dissimular Isso. as suas frustrações de vida, o seu vazio na alma ou não? Conseguir, muitas pessoas conseguem, mas tem sinais que são importantes a gente identificar. Por exemplo? Né? Então, a pessoa, às vezes, começa a dizer algumas coisas. Eu estou cansado de viver, não vale a pena. Algumas coisas, a pessoa dá sinais. Dá sinais, né? A mudança de postura, às vezes, faltas, o adoecimento, faltas ao trabalho, uma falta de cuidado com a aparência pessoal, pode ser um sinal, assim, tem sinais, às vezes são sutis, mas às vezes a pessoa fala realmente, e tem mitos, né? Quem faz não anuncia, quem diz não faz, isso é um mito, na verdade a pessoa está precisando e está pedindo ajuda. Então, é bem importante, e a gente deve fazer uma abordagem e perguntar, o que você quer dizer com isso? Né? E oferecer esse espaço de conversa. Depois a gente gostaria de passar para a Juliana falar dessa abordagem, porque, na verdade, a prevenção ao suicídio, nesse momento que a gente observar esse tipo de mudanças, é importante, né? E a gente pode salvar efetivamente uma vida. Mas a prevenção ao suicídio começa no nascimento, nesse acolhimento, no afeto, nesse cuidado que se vai ter com esse ser que nasce, né? Então, essas questões são bem interessantes. E a Juliana pode abordar um pouquinho isso. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre como fazer essa abordagem nesse momento. Assim, eu tenho um psiquiatra, Neuri Botega, que é um psiquiatra brasileiro, né? Que fala bastante, estuda o suicídio, que dá umas pistas, assim, de como a gente pode fazer nesse momento que a gente perceber algo assim. Mas eu acho que a Juliana poderia falar sobre essa questão. Só quero registrar aqui um primeiro recado pelo WhatsApp. O Biratã Gross Alencastro diz: bom dia, Cláudia e Juliana. Parabéns à Rádio Santo Ângelo
por dar espaço a esse alerta de valorização à vida. É isso que vocês estão pregando, né? Isso. É a valorização à vida. Isso. Então, Um abraço para o Bira. Me direciona um pouco a entrevista com a doutora Juliana, é advogada, né? No seu currículo, a senhora é especialista em direito das famílias, sucessões, direito da infância e juventude, educadora parental em atuação consciente e apego seguro, infância e adolescência. Assunto aqui que não falta, né? Bom dia. Assunto não falta. Bom dia, com certeza, Luiz Roque, com certeza. E a valorização da vida é um assunto bastante pertinente, bastante importante, sobretudo nas relações familiares, né? A Cláudia falava sobre a importância de falar, de conversar. Então, gostaria de destacar, dentro dessa perspectiva, a importância do ouvir. Nos dias de hoje, muito se tem esses espaços de rodas de conversas e falas, e poucos espaços para ouvir. E, partindo disso, eu trago a minha fala no sentido de que as relações familiares necessitam desses espaços de escuta, de troca, de conversas. Mas, para isso, se pudesse destacar uma situação, uma palavra, algo para concretizar essa situação, eu falaria em vínculos, em conexão. Não na conexão virtual que os nossos filhos estão, que hoje muitas vezes é o grande desafio dos pais, das famílias, né? Tirar as crianças das telas. Então, o convite, o olhar é para que a gente estabeleça essa conexão pessoal e estabeleça nas relações familiares esses espaços de escuta, esses espaços de troca, esses espaços em que as crianças, os adolescentes, mesmo os adultos, as relações entre os casais, sejam esses espaços em que eu tenho liberdade para dizer como me sinto, para expressar os meus sentimentos, para compreender as minhas emoções com segurança dentro do ambiente familiar, porque é esse ambiente que nos molda, é esse o primeiro instituto da nossa alma, o primeiro educandário da nossa alma, é a família, são as relações familiares, família. É a casa, com certeza. Então, a Cláudia comentou de que desde o bebezinho nasce e vai estabelecendo, né? E a gente sabe, a neurociência ensina, faz parte dos nossos estudos aí em educação positiva, a neurociência ensina que na primeira infância é o período em que o ser humano tem o maior número de sinapses, de ligações neurais. Então, as experiências que as crianças têm desde lá na primeira infância vão moldar muito mais do que vão justificar muito o seu comportamento lá na vida adulta. Sim. Então, a gente já está formando esse ser humano lá na vida adulta. Por isso, que essa relação com as crianças é tão importante. Hoje em dia, nós não podemos mais pensar na criança como alguém simplesmente a ser cuidado, e sim um ser humano que está ali presente na nossa vida, na nossa casa, que vem para o nosso ambiente para crescer, para estabelecer, para definir aquilo que ele vai ser, aquilo que ele vai entregar para o mundo. O acolhimento da criança já no nascimento, isso me parece importante, não? Importantíssimo. Importantíssimo. E esse estabelecimento de vínculos que nós falávamos, essa conexão, Luiz Roque, ele é de extrema importância, como tu diz, porque quando a criança se sente inserido naquele ambiente, quando ele se sente acolhido, quando a criança sente que tem um espaço de fala, de escuta, um espaço saudável para que ela se expresse, isso faz toda a diferença. Eu sou mãe do Pedro e da Mariana, os meus filhos, o Pedro tem 12 anos e a Mariana tem 10 anos. E se posso trazer esse comentário de cunho pessoal, o que eu quero estabelecer enquanto mãe, enquanto educadora desses espíritos, desses seres humanos, imagina o quão grande é, né, criar, educar 2 seres humanos para a vida, e no falar da Cláudia, para essa vida que não cessa, para essa vida que só muda de roupagem física ou espiritual. Então, o que eu quero enquanto mãe, o que eu estabeleci enquanto mãe, o que nós estabelecemos lá na nossa família, é que queremos que os nossos filhos contem conosco,
que quando eles tiverem uma alegria, que eles compartilhem dessa alegria conosco, mas que quando eles tiverem uma dificuldade, que eles também tragam essa dificuldade, que eles sintam que eles têm um espaço de fala, que eles não vão ser julgados, que eles não tenham medo de cometer um erro e pedir ajuda a nós, pais, a procurar ajuda no ambiente familiar e que nós estejamos, e lógico que para isso a gente também precisa se preparar para educar esses filhos, buscar recursos, né? Mas que as crianças venham e nos entreguem essa situação. Claro. E não que eles vão, talvez, buscar em alguém que não é de confiança, que não vai dar um conselho mais apropriado. Mas, para isso, tem muitas camadas, né? Eu preciso estar presente, eu preciso conhecer os meus filhos, as crianças, as famílias, de modo geral. Eu preciso compreender o momento em que eles vivem, as emoções. Daí, a presença efetiva nossa no âmbito familiar é bastante importante. Estabelecer essas conexões, nos conhecer as nossas necessidades, para aí, quando eu conheço a minha necessidade, quando eu me conheço, quando eu conheço o que me faz bem, o que não me faz bem, eu consigo estabelecer isso muito melhor do que quando eu deixo que a coisa flua naturalmente, né? Então, é preciso um esforço, é preciso que nós nos demos a relação familiar. Doutora, deixa eu só fazer uma outra pergunta, um pouco fora do contexto. Por exemplo, o uso excessivo da tecnologia, de telefones, celulares, que leva as crianças para dentro do quarto, se fecham, ficam a noite inteira, muitas vezes, só brincando ali, conversando com alguém. Isso não é prejudicial para o próprio amadurecimento da criança? Porque a família praticamente fica separada dela, não? Com certeza, Luiz Roque. Excelente pergunta, excelente comentário. Hoje se diz que deixar uma criança ou um adolescente sozinho no ambiente da internet, nas redes sociais, de modo geral, é como se nós largássemos os nossos filhos lá na avenida, aquela avenida famosa, Paulista. Na Avenida Paulista, sozinhos, sem nenhum cuidado, né? Aliás, dizem que é ainda pior do que isso, porque eles têm acesso a muitas coisas e quando eles estão ali, muitas pessoas têm acesso a eles também. Então, com certeza, todo mundo sabe o quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento infantil, inclusive, para o desenvolvimento da criança e do adolescente, e por quanto todas as interações sociais, a interação com a natureza, o brincar é muito importante para a criança. O brincar é uma das coisas que mais desenvolve a criança e o adolescente. As relações que tem com seus pares são bastante importantes. E essas relações ficam mitigadas nesse ambiente virtual. Doutora, eu só preciso atualizar aqui. Tem muita gente que está acompanhando esse tema aí, que a gente nem imagina. Eu estou aqui dentro do estúdio, é uma coisa abstrata, né? Eu imaginar, né? Mas aqui, ó, o Luciano Silva está dizendo: bom dia, parabéns pelo tema de extrema importância para os nossos dias. A Sandra Madri, acho que conheço a Sandra Madri. Parabéns à Rádio Santo Ângelo, a Cláudia e Juliana, por abordarem esse tema tão importante, a valorização à vida. A Cleusa Lise também está mandando parabéns para vocês aí. Deixa eu ver quem mais, rapidamente. Pastor Juliano Zezinho Ristoff também está mandando um bom dia para vocês. Enfim, muita gente. Bem como o tema é interessante, né, doutora Juliana? E é importante, Cláudia, é importante a gente falar sobre isso, e temos profissionais da saúde mental que falam, que abordam, e a gente vem falar, né, nesse âmbito de valorização mesmo. Talvez muitos lembrem, em 1989 teve um comercial bem impactante, que gerou até para algumas pessoas um escândalo. A Cássia Kiss apareceu num comercial sem blusa, sem sutiã, fazendo o autoexame de mamas. Lembram? Eu lembro.
E isso gerou uma repercussão, né? Porque foi quase um escândalo, assim, alguém aparecer. Mas a partir daí se começou a falar, e se tirou aquele tabu de falar sobre câncer de mama, porque falar em câncer, em HIV, em AIDS... Essas era... coisas difíceis, complicadas, tudo é tabu, né? Isso, é tabu. E essa situação do Setembro Amarelo, então se começou o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e o Setembro Amarelo também de valorização da vida. Então, ter essas campanhas é fundamental e pensar que é para o ano todo, não é só em setembro, né? Claro. Esse feeling da gente estar atento é para o ano inteiro e todos os anos, né? Doutora, tem uma pergunta muito interessante aqui de um ouvinte, ou de uma ouvinte. Como devemos encarar as dificuldades diárias que nos ocorrem? Porque o nosso dia a dia é uma correria maluca. Você vai dormir de noite, no outro dia começa tudo de novo. Muitas famílias, muitos pais acordam de manhã e não sabem para onde ir porque estão sem emprego. Ou não tem dinheiro para colocar comida na mesa das crianças, né? Principalmente aquelas que não parecem ter uma solução imediata. Como é que devemos, digamos, aprender a ter uma visão mais positiva da vida diante dos obstáculos que por vezes parecem intransponíveis? Excelente pergunta, e a gente manda um abraço a todos que, né, fazem e mandam seu abraço via as redes e o WhatsApp da rádio, né? E realmente, como nós falamos, a nossa vida é uma vida de desafios. E temos situações que, às vezes, em determinado momento, parecem intransponíveis. Mas como a gente fez aquela metáfora com a tempestade efetiva, né, que vivenciamos de tempos em tempos, na nossa vida também vivenciamos em determinados momentos tempestades e parece que naquele momento não vai ter fim, que vai destruir tudo. Então, a tempestade faz isso, destrói, mas também nos faz reposicionar frente às situações. E é nesses momentos que a gente adquire força, adquire resiliência, coragem. Muitas vezes a gente, por exemplo, vai visitar alguém que está enfrentando situações desafiadoras da vida. E a gente fica, às vezes, até fragilizado e pensa, o que eu vou dizer para essa pessoa? Né? Como que eu abordo? E a gente chega lá, vai dizer algo e, na verdade, é a pessoa que nos conforta, que nos dá o exemplo de força moral, de resiliência, de enfrentamento positivo da vida. Então, o que a gente diria para as pessoas? Nós estamos realmente, e a contemporaneidade nos coloca nesse cenário de corre-corre, é a sociedade do fast food, né? Uhum. Não só o efetivo, a gente liga, pede ali, chega a comida rápida, mas a gente quer a resolução rápida das coisas. Exato. As relações superficiais, a sociedade do cansaço, por um lado, né? A sociedade do vazio, por outro, porque nós não cultivamos aquilo que realmente tem valor. E realmente tem situações que são desafiadoras, que são da exclusão também, né? Do não acesso de muitas pessoas ao que é básico. Mas a gente precisa, então, se abrir para buscar ajuda, para o compartilhamento, para ter relações efetivamente saudáveis, porque todo mundo pense que quantos amigos reais efetivamente a gente tem. E talvez a gente pense os milhares de amigos que temos lá, das nossas mídias e redes sociais, mas aqueles que no momento da dificuldade, que vão estar conosco, que vão nos ajudar, que vão nos amparar. Às vezes a gente não consegue contar nem em um dedo da mão, né? Às vezes a pessoa diz que não tem nenhum. E é importante que a gente cultive esses relacionamentos de profundidade. E isso exige de nós abertura, esforço, busca, né? E às vezes é através do movimento que nós vamos fazer. Então, como lidar, né, com essas questões, como ter essa esperança, essa fé. Às vezes essas questões nos desanimam e às vezes levam alguém a pensar em desistir. Mas eu diria a essa pessoa, fique
fique aqui, fique conosco, porque hoje o dia pode estar completamente escuro, nublado, a tempestade, mas amanhã o sol vai voltar a brilhar. O céu volta a estar iluminado, alguma coisa acontece, alguém aparece, surge algo e muda o cenário. Assunto extremamente relevante. Já vou dizer por quê. Ivanir Matzenbach diz: parabéns, Rádio Santo Ângelo, por dar oportunidade às duas profissionais, Juliana e Cláudia, e nos trazer esse tema tão importante e atual. A vida é o bem mais precioso, por isso devemos cuidar e valorizar sempre. A Isolete Santos está dizendo: parabéns pelo debate em Entre Juiz na Escuta e em toda... Elas têm toda a razão, família em primeiro lugar. É o que diz a Isolete. O Everson Brum: estou na escuta aqui em Catuípe. Baita tema, de ótimo proveito. Parabéns, Luiz Roque. Rosane Catelã Pereira: profissionais e mulheres incríveis. E agora vou acrescentar mais. Nós temos o acompanhamento diário. Eu não vou citar números, né? Não vou citar números porque não vem ao caso. Mas a gente tem um acompanhamento diário da audiência do programa Rádio Visão. Eu acabo de receber da produção a informação. O programa duplicou de audiência em relação aos dias normais. A gente sabe mais ou menos quantas pessoas nos escutam todos os dias. Hoje dobrou. Então, o nosso tempo, infelizmente, esgotou. O que não esgotou é o tema em si, que a gente, uma hora dessa, vai voltar a falar sobre isso, talvez. Até sobre outros temas, porque eu vi o currículo de vocês e é muito vasto. A senhora, inclusive, é fonoaudióloga, isso também cabe uma entrevista, né? E a doutora Juliana tem aí um vasto currículo, mediadora e conciliadora de conflitos judicial e extrajudicial, que eu também gostaria de falar. Mas, infelizmente, nós já avançamos no próximo espaço e, por isso, nós, infelizmente, vamos ter que encerrar por aqui. Mas fica em aberto a possibilidade de a gente voltar a conversar. Doutora Juliana, muito obrigado e parabéns para a senhora também. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Luiz Roque, Rádio Santo Ângelo, pelo espaço. Com certeza não esgotamos o assunto, teríamos muito ainda a conversar, mas agradecemos essa oportunidade de deixar esse recado importante, agradecemos a audiência, com certeza, e convidamos, né, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, o trabalho da nossa casa. Nós temos um mês temático, a Cláudia vai falar sobre isso, um mês temático falando sobre o assunto, com certeza são todos bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigada. Muito bem. Deixa eu ver o último recado aqui. A Débora Damião de Lima Toneto. Parabéns pelas palavras e esclarecimentos.